E aí galera, aqui é o professor Charles, né? Hoje, como prometido, eu vou trazer para vocês a resolução da atividade de revisão, tá? É uma atividade simples, mas eu sei que por ser um conteúdo novo, né, fica difícil da gente aprender à distância. Mas aquela aula que eu passei na semana passada, né, explica bem direitinho esse conteúdo, tá beleza? Mas eu vou resolver aqui a atividade de forma bem detalhada, tá? A primeira questão é: dado um gás ideal que encontra-se condicionado em um cilindro com êmbolo móvel, certo? Ou seja, o gás está dentro de um cilindro com êmbolo móvel. Como é que a gente imagina isso? Uma seringa dessa de injeção, aquilo é um cilindro com êmbolo móvel, né? Você pode mover o êmbolo da seringa, né? Inicialmente, ele estava a uma temperatura de 400 Kelvin e uma pressão de 35 atm no interior do cilindro, ocupando um volume de 5 litros, certo? Qual o volume ocupado por esse gás se sua temperatura cair para... Deixa eu só pegar aqui o apontador. Se sua temperatura cair para 200 Kelvin e a pressão para 20 atm. Então, vamos lá. Como ele falou de gases e ele deu temperatura, pressão e volume, a gente sabe que a gente vai usar a lei geral dos gases, né? P1V1 sobre T1 igual a P2V2 sobre T2. O que foi que ele deu? A pressão P1 é 35 atm, ele deu bem aqui, deixa eu botar a caneta aqui. Pronto, 35 atm. O volume V1 ele deu bem aqui, ó, 5 litros. A temperatura T1 ele deu bem aqui, ó, 400 Kelvin. A pressão P2 ele deu, tá bem aqui, ó, P2 igual a 20 atm. O volume V2 ele não sabe, ele está perguntando qual o volume ocupado. E a temperatura T2 ele deu. Ou seja, ele deu tudo, tá faltando só o volume. Então a gente substitui aqui na fórmula, né? Nessa fórmula aqui de cima, ó, substitui todos os dados. Eu posso cortar aqui esses dois zeros do 400 com os dois zeros do 200. Posso cortar o 2 do 20 com o 2 do 200, aqui vai ficar 10, não é isso? 35 vezes 5 vai dar 175, então ficou 175 sobre 4 igual a 10V2. Esse 10 ele está multiplicando, ele passa para cá dividindo, não é verdade? Então esse valor aqui dividindo, ó, 175 sobre 4 vai dar 43,75. Aí eu tenho que dividir por 10, né? E vai ficar 4,375. E acabou a questão. Só isso. Volume V2 é 4,375 litros. É tranquilo, pessoal, né? Assim, realmente não tem como resolver se você não domina o conceito. Beleza, segunda questão. Agora considere que um gás condicionado em um pistão sofreu uma variação de energia interna de menos 6.000 joules. Se ele está falando de energia interna, ele já está falando sobre as leis da termodinâmica, né? Como essa atividade é sobre as duas, a lei dos gases e a primeira lei da termodinâmica, né? Então aqui vai envolver a primeira lei. Então ele deu a energia interna do gás e disse que a quantidade de calor que o gás perdeu foi 4.000 joules. Por que essa energia interna é negativa, professor? É porque a energia final é menor que a inicial. É como se o gás tivesse mais energia no começo e ele perdeu energia, né? Ficou com menos energia no final. Por isso que a variação é negativa. E isso já está explicado aqui, ó, porque o gás cedeu calor, então ele perdeu energia, certo? Como é a primeira lei da termodinâmica? Essa aqui, ó, Q igual a trabalho mais o calor, né, que o gás ganhou ou perdeu, é igual ao trabalho realizado ou exercido sobre o gás, mais a variação da energia interna do gás. Então, ele deu ΔU e deu Q, a gente só precisa encontrar o trabalho, que, fazendo aqui a álgebra simples, né, menos 4.000 igual a trabalho menos 6.000, 6.000 passa para lá positivo, 6.000 menos 4.000 dá 2.000 positivo, não é isso? Então, o trabalho total realizado, né, foi 2.000 joules. Isso é o item A. No item B, ele pergunta: esse gás realizou ou sofreu trabalho? Então, quando o gás realizou o trabalho, por que ele realizou? Qual a justificativa? Porque quando o trabalho é positivo, significa que esse gás exerceu, ele realizou o trabalho sobre o êmbolo, tá? Quando o trabalho é negativo, significa que o gás recebeu o trabalho de alguém, porque o volume dele diminuiu. Então, quando o gás se expande, né, o trabalho dele é positivo, foi ele que exerceu esse trabalho. Quando o volume dele se contrai, é porque alguém está comprimindo o gás, então alguém está realizando trabalho sobre ele, beleza? Então, o item B, como o trabalho é positivo, o gás realiza trabalho, né, sobre o êmbolo. É isso, galera, somente isso.
Beleza, pura. Qualquer coisa é só conversar comigo aí no grupo ou no privado, tá? Valeu!